Teste, teste. ¿Qué tal si pudieras conectarte desde cualquier lugar y recibir capacitación de primer nivel para potenciar tu vida y ministerio, sin descuidar tu trabajo, sin importar el horario, sin dejar la comodidad de tu hogar, ni tu familia? Como iglesia estamos comprometidos en hacer discípulos semejantes a Cristo en todos los lugares de la tierra. Y en este tiempo hacemos uso de los últimos avances tecnológicos para hacer que cada creyente reciba capacitación y apoyo para su ministerio en cualquier lugar donde se encuentre. Es por eso que hoy quiero presentarte Acadi, Academia de Discípulos. Acadi es una plataforma con materiales de primer nivel. Es amigable, intuitiva y contiene materiales audiovisuales atractivos que podrás ver la cantidad de veces que desees. Al término de tu especialización ministerial en Acadi, recibirás un certificado extendido por el Seminario Teológico Nazareno. Si quieres desarrollar tu vida y ministerio, sé parte de la Academia de Discípulos. Buenas tardes, buenas noches en diferentes países de Sudamérica. Es un privilegio tener el primer foro pastoral para toda la región. Boa tarde e boa noite para os diferentes países das diferentes regiões. É um privilégio ter você conosco no nosso primeiro fórum regional para a América do Sul. Damos la bienvenida a todos los pastores, los superintendentes y todos los amigos de la región. Damos boas-vindas a todos os pastores, superintendentes e todos os amigos de toda a região. Es para mí un privilegio presentar y tener con nosotros al doctor Gustavo Crocker, nuestro superintendente general en jurisdicción. Para mim é um privilégio poder ter conosco e apresentar o nosso superintendente geral, Dr. Gustavo Crocker, nesse tempo de jurisdição. Vamos a tener
un foro de la siguiente manera. El doctor Crocker será el principal orador en 4 secciones que estamos llamando la función pastoral, la función proclamadora, la función administrativa y la persona del ministro. Pero al comenzar, él nos va a dar una breve explicación sobre el presbiterio. Nós vamos ter o Dr. Crocker como nosso principal facilitador e nas diferentes funções desse fórum, e ele vai começar falando sobre exatamente o presbitério. Después, uno de nuestros coordinadores regionales de ministerio o un superintendente va a dar una reseña bíblica de esta parte del foro. Inmediatamente alguien va a dar un resumen y después vamos a dar cabida a preguntas que hemos recibido a través de la semana. Depois, os nossos CEAs vão fazer pequenos resumos sobre tudo isso e depois vamos dar espaço para as perguntas que serão feitas aqui no fórum, que já foram feitas. Muy bien, vamos a tener un tiempito de oración y vamos a empezar esta nueva experiencia. Es completamente nueva para la región y es el primer, digamos, el primer retiro regional de pastores en Lyme en este tiempo nuevo, el tiempo de pandemia, el tiempo difícil. Inclinemos nuestros rostros. Vamos ter tempo de oração e desfrutar dessa nova experiência, nesse novo momento, nesse tempo de pandemia, e eu convido você a inclinar seu rosto e orar comigo. Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos porque tú mereces la honra y la gloria. Pai nosso, nós te louvamos e te glorificamos porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Y te damos gracias por el privilegio de comunicarnos de una manera tan amplia. E te agradecemos por esse privilégio de poder comunicar-se de uma forma tão ampla. Y sabemos que tu presencia está hoy en cada hogar, en cada lugar. E sabemos que tua presença está em cada lar, em cada casa. Y queremos oír de ti. E queremos te escutar. Usa a las personas que van a enseñarnos hoy. Usa as pessoas que vão nos ensinar hoje. Y Señor, queremos que tú hagas un movimiento pastoral transformador en América del Sur. E queremos que o Senhor faça movimento pastoral transformador na América do Sul. Te damos gracias por cada iglesia, Te agradecemos por cada igreja, por cada superintendente de distrito. por cada superintendente distrital. Y juntos como región, E juntos como região, te damos gracias por este tiempo de pandemia, te agradecemos por este tempo de pandemia, porque tú nos estás usando y enseñando a hacer iglesia de una nueva manera. porque o Senhor está nos usando e nos ensinando a fazer igreja de uma maneira diferente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Em nome de Jesus oramos. Amém. Es para mí un privilegio presentarles al doctor Gustavo Crocker, que nos va a dar primero una introducción y después nos va a hablar de la función pastoral, de la tarea pastoral. É privilégio para mim apresentar o Dr. Gustavo Crocker e ele vai estar falando sobre a função da tarefa pastoral. Buenas noches, buenas tardes, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Boa noite, boa tarde, irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Lo primero que quiero decirles es que hemos estado orando por ustedes, por su ministerio. E a primeira coisa que eu quero dizer é que estivemos orando por vocês e pelo seu ministério. La segunda cosa es que quiero felicitar a la región por esta iniciativa muy especial para capacitar a los pastores aún en este tiempo difícil. E a segunda coisa, eu quero parabenizar todos que estiverem envolvidos por essa iniciativa de capacitar aos pastores, ainda que sejam lá. Y la tercera cosa que quiero decirles es que vamos a empezar hablando de la nueva normalidad, regresando a los conceptos bíblicos del presbiterio. E a terceira coisa que eu quero falar sobre esse novo normal e falar disso através de uma observação bíblica do presbitério. Porque lo que sucede es que a través de los años, cuando nosotros decimos pastor, hemos declarado igual al pastor con el presbítero. O que passa é que quando nós dizemos pastor, nós estamos muitas vezes declarando igual o pastor com o presbítero. Y la verdad es que nosotros tenemos primero que entender E na verdade nós temos que primeiro entender que todos
los creyentes somos ministros. Temos que entender que todos os cristãos, todos os crentes somos ministros. Todos somos ministros. Todos somos ministros. Entonces, mientras que todos somos ministros, algunos han sido llamados para el liderazgo de la iglesia. Então, enquanto todos são ministros, alguns foram chamados para assumir posição de liderança na igreja. A través de los siglos, nosotros hemos confundido los términos. Através dos séculos, nós, às vezes, confundimos as formas de falar e os termos. Y en nuestro siglo, al líder de la iglesia le llamamos pastor. E neste século, ao líder da igreja, a gente chama pastor. Pero la verdad es que ser pastor es nada más que uno de los dones ministeriales. Mas, na verdade, ser pastor é nada mais que dos dons ministeriais. Así que hoy voy a hablarles a todos ustedes quienes han sido llamados a liderar una iglesia local, una iglesia de la ciudad. Assim que hoje eu vou falar para todos vocês que foram chamados a liderar uma igreja local, uma igreja no coletivo. Que a algunos les dicen pastores. Que em alguns casos, alguns dizem pastor. Pero en realidad la palabra utiliza el término presbítero, el término anciano, el término líder de la iglesia. Mas, na verdade, a palavra utiliza o termo de presbítero, ao líder da igreja. Es decir, el clero, los presbíteros son reconocidos y confirmados al liderazgo ministerial como mayordomos y proclamadores del evangelio y de la iglesia de Jesucristo. Pastor Gustavo, perdão, você poderia falar orações um pouquinho mais curtas? Perdão, pastor. Entonces, los presbíteros son reconocidos. Então, os presbíteros são reconhecidos y confirmados al liderazgo ministerial e confirmada a liderança ministerial como mayordomos y proclamadores del evangelio como mordomos e pregadores do evangelho y de la iglesia de Jesucristo. E da igreja de Jesus. Es decir, el papel de ustedes, líderes de la iglesia local, É o que eu quero dizer, que é tarefa de vocês, líderes da igreja local, que nosotros en este siglo les decimos pastores, que nós neste século dizemos pastores, pero que en realidad son los llamados al presbiterio, mas que na verdade são aqueles que são chamados para ser presbíteros, al liderazgo ministerial. a liderança ministerial. Entonces, nuestro papel es movilizar a todos los ministerios de la iglesia. Então, nosso papel é mobilizar todos os ministérios da igreja, A todos los ministerios de la iglesia. a todos os ministérios da igreja, Porque recuerden, el porque sacerdocio es universal não se esqueçam, o sacerdócio é universal. y todos somos ministros. E todos somos ministros. Entonces, las funciones del presbiterio, Então, as funções do presbítero, una de ellas es pastoral, uma delas é pastoral, pero solo una de ellas. mas somente uma delas. Déjeme decirle una cosa. Permita-me lhe dizer uma coisa. Mientras que todo presbítero Enquanto tiene todo una función presbítero, pastoral, todo presbítero tiene una función pastoral, todos os presbíteros têm uma função pastoral, no todos los que tienen el ministerio pastoral son llamados al presbiterio. mas não todos que têm o ministério pastoral são chamados ao presbitério, Porque esta solo es una función. porque esta é somente uma função. La otra función es la función proclamadora. A outra função é a função proclamadora. A nosotros hemos dicho que todos los pastores deben tener la función proclamadora. Nós sempre dizemos que todos os pastores devem ter a função proclamadora. No todos los presbíteros, los líderes de la iglesia deben tener la función proclamadora. Mas não todos os presbíteros devem ter a função proclamadora. No, todos los presbíteros deben tener la función proclamadora. Todos os presbíteros devem ter a função proclamadora. Y deben también tener una función administrativa. E também devem ter a função administrativa. Y vamos ahora a hablar de la persona del presbítero. Agora vamos falar da pessoa do presbítero. Con este formato hablemos primero de la primera función del presbiterio, Vamos falar primeiro da primeira função do presbitério, que es la función pastoral. que é a função pastoral. Todo líder de la iglesia local, Todo líder da igreja local, que en este siglo le llamamos pastor, que neste século chamamos pastor, es decir, todo presbítero de la iglesia local,
quer dizer, todos os pastores da igreja local, primero que nada, tiene una función pastoral. antes que tudo, tem uma função pastoral. Ustedes tienen la obligación como pastores, de la función pastoral, Vocês têm como função, como pastores, na função pastoral, la primera es conocer a sus ovejas. primeira coisa, conhecer as suas ovelhas. Ustedes tienen la obligación de conocer a todos los miembros de su congregación. Você tem a obrigação de conhecer todos os membros da sua congregação. La palabra dice que las ovejas conocen al pastor y el pastor conoce a las ovejas. A palavra diz que as ovelhas conhecem o pastor e o pastor conhece as ovelhas. En estos tiempos especiales no solo es su función conocer a sus ovejas, Nesses tempos especiais, não é somente função conhecer as ovelhas, usted debe cuidar a sus ovejas. você deve cuidar das suas ovelhas. El Señor en el modelo del buen pastor, del gran pastor, O Senhor, no modelo do bom pastor, do grande pastor, Él dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. disse que a sua vida ele dá pelas ovelhas. Entonces, debe cuidar a los miembros de su iglesia, Então você deve cuidar os membros da sua igreja, como si fueran su misma familia. como se fosse alguém da sua própria família. Además, usted debe alimentar a sus ovejas. Além disso, você deve alimentar as suas ovelhas. La función pastoral implica que usted debe encargarse de disipularlos, de alimentarlos en la palabra de Dios. A função pastoral implica em ensinar e discipular a palavra de Deus. El alimento, usted debe asegurarse que las ovejas se alimentan de la palabra de Dios de una manera constante. Você deve certificar-se de que as ovelhas se alimentam da palavra de Deus de forma constante. Cuando el Señor restituye a Pedro a la orilla del lago del mar de Galilea, le dice, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Quando o Senhor restitui a Pedro na beira do mar da Galileia, o Senhor diz, apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Pero también usted debe visitar a las ovejas. Mas você também deve visitar as ovelhas. Uno de los ministerios que hemos descuidado en la función pastoral es el ministerio de la visitación. Uma das coisas que temos descuidados do trabalho pastoral é de visitar as ovelhas. El pastor va a donde están las ovejas. O pastor vai aonde a ovelha está. De hecho, si una falta, dice que deja 99 y va a recoger a la una. E até mesmo deixa as 99 e vai buscar aquela que falta. La función pastoral del presbiterio, del liderazgo de la iglesia, implica que usted debe ir a visitar a sus ovejas. A função pastoral do presbitério diz que você deve ir aonde estão as ovelhas, visitar e alcançá-las. Y hay un elemento importante dentro de la función pastoral. E há ponto interessante dentro da função pastoral. El Señor dice, y el buen pastor sabe que hay más ovejas que no están ahora en el redil. E a função pastoral faz com que ele saiba que existem mais ovelhas que não estão na função e no curral, ali no seu curral. Y dice el Señor, yo también debo ir y alcanzar más ovejas. E ele entende que ele deve ir e buscar ainda mais ovelhas. De hecho, que la función evangelizadora es parte de la función pastoral del presbiterio. Por isso, a função evangelizadora é parte da função pastoral do presbítero. Y no es suficiente solamente conocer, cuidar, alimentar, visitar y alcanzar más ovejas. E por isso não é somente suficiente conhecer, cuidar, alimentar e alcançar as ovelhas. Un pastor, un presbítero que cumple bien la función pastoral, Presbítero que cumpre bem a função pastoral, multiplica más pastores para las ovejas. multiplica mais pastores para as ovelhas. En nuestro manual de la iglesia nosotros decimos que una función importante del llamado al presbiterio No nosso manual, a gente diz que uma função importante daquele que é chamado para ser presbítero es que está buscando nuevas personas que son llamados al clero, a la función, al ministerio del presbiterio, del liderazgo de la iglesia. é que ele deve estar buscando novas funções, novas pessoas, para alcançar e atender essa função do clero, do presbitério. Así que la primera función Assim que a primeira função
es la función pastoral. é a função pastoral. Pero tenemos que tener mucho cuidado Mas temos que ter muito cuidado, que no confundimos que ser presbítero es solamente ser pastor. mas temos que ter muito cuidado para não confundir que ser presbítero é somente ser pastor. Y tenemos también que tener cuidado que no todos los que tienen la función pastoral, el llamado pastoral, E também temos que ter cuidado que não todos que têm o chamado pastoral, a função de ser pastor, son necesariamente llamados al presbiterio. são necessariamente chamados para serem presbíteros. En Efesios 4, el En apóstol Efesios- Pablo dice Em Efésios 4, o apóstolo Paulo diz que Cristo le dio a la iglesia que Cristo deu à igreja a unos a ser pastores, uns para ser pastores, a otros a ser maestros, outros para serem mestres, otros apóstoles, outros para serem apóstolos, otros profetas, outros profetas otros evangelistas. e outros evangelistas. Entonces, no todos los que tienen el ministerio pastoral han sido necesariamente llamados al liderazgo de la iglesia a cumplir el ministerio del presbiterio. Então, nem todos que foram chamados para serem pastores da igreja têm chamado para assumir a função de presbíteros da igreja, de presbitério da igreja. Primera función, la función pastoral. Primeira função, a função pastoral. Buenas noches, yo voy a compartir un poquito, a comentar 3 minutos sobre lo que el pastor Crocker nos acaba de hablar. Y quisiera hablar de uno de los discípulos de Jesús que se considera a sí mismo pastor. Y yo quiero decirles primero que Boa noite, eu quero compartilhar em 3 minutos aquilo que o pastor Crocker esteve falando. Eu quero falar de um apóstolo que chamou para si, deu para si o título de pastor. y lo primero que quiero decirles a ustedes, pastores, es que tenemos nosotros un precio, un regalo a los pastores. Es exclusivo para los pastores. E a primeira coisa que eu quero dizer é que nós temos um presente para todos aqueles que são pastores, exclusivo para vocês que são pastores. Y tal vez no se lo vamos a mandar a cada casa hoy, E talvez não vamos enviar a cada casa hoje, pero el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, mas o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 4, está hablando a los pastores está falando para os pastores. y les dice que recibiréis la corona incorruptible de gloria. E diz que vocês vão receber a coroa incorruptível de glória. Cuando usted vaya al cielo, pastor, Quando você vá para o céu, pastor, lo primero que le ponen es la corona incorruptible de gloria. o primeiro que vai ser colocado é a coroa incorruptível de glória. Y todos vamos a ver allí cuáles fueron pastores, E todos vamos ver quais foram os pastores. porque tienen la corona incorruptible de gloria. Porque tem a coroa incorruptível de glória. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia también? Mas sabe o que diz a Bíblia também? Que nosotros vamos a tomar esa corona Que nós vamos tomar as coroas y vamos a decir, a ti sea la honra y la gloria, y la colocamos a los pies de Jesús. e vamos dizer, colocar nos pés de Jesus, vamos tirar nossa cabeça e dizer a ti a glória e a honra. Allí Pedro, en Primera de Pedro, dice, ruego a vosotros, presbíteros, ancianos, ¿sí? E aí, em 1 de Pedro, diz assim: eu rogo, eu clamo por vocês, presbíteros, anciãos. Y yo también anciano, E eu yo también também, presbítero. eu também ancião, eu também presbítero. Y me gusta allí solo una cosa que voy a apuntar del nivel pastoral, una sola cosa. E eu gosto muito dessa passagem, mas eu vou falar somente uma coisa sobre essa passagem, a nível do pastoral. El versículo 2 dice así, O versículo 2 diz: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. apacentar, cuidar do... Perdão, pastor, pode repetir? El rebaño de Dios Do rebanho de Deus entre vocês. que está entre vosotros, Que está entre vocês. Apacentar o rebanho de Deus que está entre vocês. cuidando de ella no por fuerza, Cuidando dela não por força, sino voluntariamente, senão voluntariamente. no por ganancia deshonesta,
não por ambição desonesta, sino con ánimo pronto. senão que por ânimo, por estarem prontos. Yo quisiera hablar de la intención del pastor. Eu queria falar sobre a intenção do pastor. Nuestra intención no es ser profesionales. Nossa intenção não é ser um profissional. Hacemos las cosas profesionales. Fazemos as coisas de forma profissional. Nuestra intención es servir de adentro para afuera, Nossa intenção é servir de dentro para fora, así como Pedro lo hizo. assim como Pedro fez. Y dice allí en el versículo 1, siendo testigo de los padecimientos de Cristo. Ali, como diz a palavra, dizendo, sendo testemunha, padecendo dos sofrimentos de Jesus. Es decir, que la intención pastoral, Então, é dizer que a intenção do pastor, do pastoral, somos pastores porque damos la vida por las ovejas. somos pastores porque damos a vida pelas ovelhas. Y nos revestimos de humildad. E somos revestidos de humildade. Y somos siervos. E somos servos. Estamos para servir. Estamos para servir. Y para dar la vida. E para dar a vida. Por aquellos que Dios nos ha dado a nuestra responsabilidad. Para aqueles que Deus nos deu como responsabilidade cuidar. Amén. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Dr. Gustavo Crocker e Dr. Christian Sarmiento. Muchas gracias, doctores Gustavo Crocker y Cristian Sarmiento. Nós seguimos com o nosso primeiro encontro regional de pastores e líderes. Queremos seguir entonces con nuestro primer encuentro regional de pastores y líderes. E eu quero chamar agora para fazer um comentário sobre o que aprendemos até agora. Quería entonces llamar ahora para que haga un comentario sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. O reverendo Manuel Lima, diretor da Sub-Região Brasil. Director de la Subregión de Brasil. Pastor Manuel Lima, com a palavra. Pastor Manuel Lima. O que me chama a atenção nessa primeira palavra que o Dr. Crocker traz Lo que más me llama la atención en relación a aquello que el Dr. Crocker nos ha compartido é que muitas vezes nós não percebemos a grandeza dessa chamada. es que ni siempre conseguimos percibir la grandiosidad de ese llamado. Lembra que Jesus diz que ele é o bom pastor. Inclusive porque Jesús dijo que Él era el buen pastor. É ele que cuida da igreja. Es Él quien cuida de la iglesia. É ele que deu sua vida pela igreja. Fue Él quien dio su vida por la iglesia. Mas o lindo de tudo isso é que Jesus subiu aos céus e deixou os pastores na responsabilidade de cuidar da sua igreja. Y lo más bello e interesante es que Jesús subió al cielo, pero dejó esa responsabilidad a los pastores, a nosotros. Como o pastor Crocker disse, Jesus nos chama para conhecer as ovelhas, Como fue dicho cuidar aquí, delas, Jesús nos llama para pastorear su rebaño, sus ovejas, alimentá-las com a palavra semanalmente. alimentarlas semanalmente con la palabra de Dios. Eu gosto de pensar que o pastor é nutricionista espiritual. Me gusta pensar que como pastores somos nutricionistas espirituales. Esse pastor, que lindo, ele acompanha o crescimento das ovelhas. Es ese pastor líder que cuida y acompaña el crecimiento de su rebaño. E enquanto ele cuida do seu rebanho, ele olha para frente e vai atrás das outras ovelhas. Y en cuanto él cuida de su rebaño, también mira para su horizonte y va atrás de otras ovejas. Nós precisamos entender que os nossos olhos não podem ficar apenas no aprisco, mas sempre devemos estar atentos para chamar outras pessoas a terem a oportunidade de conhecer a Jesus como Salvador. No podemos limitar nuestra mirada pastoral apenas a nuestro rebaño, a ese grupo de gente que cuidamos, sino a otras personas. E enquanto isso, é responsabilidade do pastor preparar uma nova geração de pastores para dar continuidade. Y como pastores también tenemos la gran responsabilidad de preparar otros pastores, levantar otros pastores para que puedan seguir con ese trabajo. Que privilégio nós temos! Qué privilegio que tenemos. É bom pensar que Jesus poderia ter chamado muitas outras pessoas. Jesús pudo haber llamado a tantas otras personas. Mas no meio da multidão, Jesus escolheu você para ir
e cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Pero en medio de tantas personas, Dios te escogió para que puedas cuidar del rebaño de Jesús. Agora lembre-se que todo privilégio Ahora requer recuerde. responsabilidade. Recuerde que todo privilegio trae consigo grandes responsabilidades. Portanto, se fomos chamados para o ministério pastoral para sermos mordomos do Senhor Jesus, Entonces, si fuimos llamados para servirle como pastor, somos mayordomos. é nossa responsabilidade cuidar das ovelhas, Y nuestra responsabilidad primaria, principal, es cuidar de las ovejas. porque foi uma confiança que Jesus teve em nós. Jesús nos confió eso a nosotros. E eu tenho certeza que nos próximas etapas você vai conhecer alguns fundamentos importantes para você poder exercer o seu ministério pastoral. Que Deus te abençoe. Y creo que vamos a recibir otras orientaciones importantes para nosotros que somos líderes ministeriales. Obrigado, pastor Manuel, pelo seu comentário. Muchas gracias, pastor Manuel, por sus comentarios. E nós vamos dar sequência à primeira etapa de nosso encontro, a função pastoral. Entonces vamos a dar secuencia a esa primera etapa de la función pastoral. E quero chamar agora o reverendo Hernán Puga, superintendente distrital do Equador, Sierra Norte. Quiero llamar entonces al superintendente Hernán Puga para que pueda compartir con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En realidad, Muito obrigado, boa tarde a todos. Nos queda tan, pero tan claro en esta tarde lo que ha dicho nuestro superintendente general. Está tão claro aquilo que foi dito por nosso superintendente geral. Todo presbítero tiene primero su función pastoral. Todo presbítero tem primeiramente sua função pastoral. Y eso es lo que actualmente nos está apasionando más que nunca. E isso é o que atualmente nos está apaixonando mais que nunca. Y aunque estamos en un momento bien difícil en la historia, E ainda que estejamos em momento bem difícil da história, siento que como pastores tenemos la mejor oportunidad para poder hacer nuestra función pastoral. eu sinto que como pastores temos a melhor oportunidade para cumprir a nossa função pastoral. Yo creo que ni Pedro, ni Pablo, ni todos los discípulos de Jesús tuvieron tanta oportunidad como nosotros los pastores en este tiempo. Eu acredito que nem o apóstolo Pedro, nem Paulo teve tanta oportunidade para servir como nós neste tempo. Y el amor de Jesús en el corazón de un pastor tiene que salir en este tiempo más que nunca. E o amor de Jesus no coração de pastor neste tempo tem que sair mais do que nunca. Ya lo dijo el superintendente general. Já disse para nós o nosso superintendente geral. Tú, pastor, no puedes conocer a tus ovejas a menos que ames. Você, pastor, não pode conhecer suas ovelhas ao menos que você ame. Tienes que amar para cuidar a tus ovejas. Tens que amar para poder cuidar das tuas ovelhas. El que ama, cuida. O que ama, cuida. El que ama, conoce. Quem ama, conhece. El que ama, alimenta. Quem ama, alimenta. El que ama, visita. Quem ama, visita. El que ama tiene la pasión de alcanzar más ovejas. Quem ama tem a paixão para alcançar mais ovelhas. Y el que ama tiene la pasión de multiplicar más pastores. E quem ama tem a paixão, o desejo de multiplicar mais pastores. Bien lo dijo el pastor Cristian Sarmiento. Muito bem nos disse o pastor Cristian Sarmiento. El servicio viene de dentro hacia afuera. O serviço vem de dentro para fora. Debe ser apasionado hoy más que nunca. Deve ser apaixonado hoje mais do que nunca antes. Nuestras ovejas nos necesitan más que nunca en este tiempo. Nossas ovelhas precisam da gente mais do que nunca. Con un servicio de amor integral. Com um serviço de amor completo, integral.
Cuando estaba, yo vivo en la ciudad de Quito rodeada de montañas. Eu vivo na cidade de Quito e é rodeada de montanhas. Y una vez fui a la montaña con unos jóvenes. E uma vez eu fui às montanhas com os jovens Y vi a un pastor de ovejas en la montaña, se le perdió una oveja. e eu vi um pastor de ovelha na montanha que tinha perdido uma das ovelhas. Y él gritó el nombre de la oveja, se llamaba Rosita. E ele gritou o nome da ovelha que se chamava Rosita, Rosinha. Y bajó hasta una montaña muy, muy peligrosa y pudo rescatar a Rosita. E foi até uma montanha, ele desceu até uma montanha bem perigosa para lá poder resgatar a Rosinha. Cuando vi eso, pude confirmar mi llamado pastoral, el amor por las ovejas. Quando eu vi isso, eu pude confirmar meu chamado pastoral, meu amor pelas ovelhas. Ejemplo maravilloso del amor de Jesús. Muchas gracias. Um exemplo maravilhoso do amor de Jesus. Muito obrigado. Obrigado, pastor Hernan Puga. Muchas gracias, Pastor Hernán Puga. Nós vamos finalizar a primeira parte Ahora vamos a finalizar la primera parte respondendo algumas perguntas respondiendo algunas preguntas que nos foram enviadas. que nos han enviado. E para isso, eu vou chamar aqui o reverendo Macedônio Daza, Y para eso vamos a llamar ahora al reverendo Macedonio Daza, que é o superintendente distrital que de La es Paz, superintendente distrital de La Paz, na Bolívia. en Bolivia. Reverendo Macedônio, por favor, contigo a palavra. Reverendo Macedonio, con usted la palabra. Muchas gracias. Muito obrigado. La primera pregunta que tuvimos para este momento es cómo debe ser el pastor, una pastoral transformadora en este tiempo. Uma primeira pergunta que tivemos para esse momento é como deve ser um pastor transformador, um pastoreamento transformador neste século, nestes tempos. ¿Y cuáles son los signos? E quais são os sinais? Número 1, debe amar a Dios. Número 1, deve amar a Deus. Debe ser transformado para ser transformador. Deve ser transformado para poder ser transformador. Porque la iglesia pertenece a Dios. Porque a igreja pertence ao Senhor Deus. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo é a cabeça da igreja. Y nosotros el cuerpo. E nós somos o corpo. Por tanto, uno de los signos allí va a ser la comunicación constante con Dios. Então, um dos sinais aí vai ser a comunicação constante com o Senhor Deus. Y el segundo signo ahí para lo que es amor a Dios. Um segundo sinal do que é estudiar la palabra de Dios. Amor a Deus é estudar a palavra de Deus. Y un tercer signo ahí sería la sumisión y sujeción. E um terceiro signo seria a submissão e estar sujeito à palavra de Deus. Un segundo grupo de lo que ya nuestro superintendente general lo mencionó. Um segundo grupo que já o nosso superintendente geral mencionou. Sobre los signos sería el amar a las ovejas, lo que es la encarnación pastoral. Nos dejó ese modelo nuestro Señor Jesús. Pastor, perdão, se cortou muitíssimo, eu não consegui entender. Lo siento, ¿podrías repetir? Bueno, el amar a las ovejas. Amar as ovelhas, em primeiro lugar. Es la encarnación pastoral. Encarnação pastoral, encarnar-se, ser um pastor. Para conocer a las ovejas. Para poder conhecer as ovelhas. Eso nos dejó Jesús.
Isso nos deixou Jesus como modelo. como modelo. Y la otra función ahí, lo que mencionó, la alimentación, el cuidado. E a outra função, a alimentação e cuidado. Y también algo que puedo yo agregar es el asunto de curar, porque hay también ovejas enfermas. E também a outra função é poder curar, porque existem muitas ovelhas que estão doentes. Ahí está lo que es el asesoramiento pastoral. Que precisam de assessoramento pastoral. Y también un tercer grupo sería amar a la comunidad donde uno pastorea. E terceiro grupo seria, terceiro signo seria amar a comunidade onde se pastoreia. Debemos apreciar el lugar donde nos toca pastorear. Devemos amar, apreciar o local onde nós estamos pastoreando. Y también a su gente. E também a sua gente, Solo así vamos a ganar somente assim, para Cristo. Somente assim vamos ganhar outras pessoas para Cristo. Eso sería la respuesta de los signos que debe tener un pastoral transformador. Isso seria a resposta sobre o que é ser um pastor transformador para quem nos havia perguntado. Una segunda pregunta que nos llegó es los desafíos en la pandemia, ¿no? Los desafíos pastoral en la pandemia. Uma segunda pergunta é sobre os desafios pastorais na pandemia e pós-pandemia. Bueno, en los desafíos nadie estaba preparado tal vez para este tiempo. Sobre os desafios, ninguém estava preparado para este tempo. Hemos aprendido muchos de los que estamos en el liderazgo a través de los jóvenes. Muitos de nós que estamos na liderança temos aprendido através dos jovens. A manejar la tecnología. A usar a tecnologia. Y predicar a través de estos medios. E pregar através destas plataformas. Otro desafío que tuvimos es que la enfermedad llegó a nuestros feligreses y aún a los pastores y superintendentes. Outro desafio que tivemos é que essa doença chegou às igrejas, mas também aos pastores e superintendentes. Y necesitamos cómo poder ayudar a nuestros hermanos que se han enfermado. E precisamos poder ajudar os nossos irmãos que adoeceram. Allí recurrimos a nuestros hermanos de la iglesia que son personal de salud, médicos, enfermeras y los demás. Lá nós recorremos, chamamos, agrupamos alguns irmãos que são médicos, que são enfermeiros na igreja. Y casi en la mayoría de los países donde hemos estado en cuarentena, quase todos os países onde estivemos em quarentena, mucha gente ha estado en necesidades. Muitas pessoas estiveram em grandes necessidades. Em grandes necessidades de comida. Allí empezó a trabajar los ministerios compasivos. Então começamos a trabalhar nos ministérios de compaixão. Por tanto, lo que va a quedar para lo que es post-pandemia. Então, o que fica para o que é pós-pandemia, es que sí ya estamos trabajando no solamente unos cuantos ministerios, sino ya un grupo de ministros haciendo el trabajo para cumplir con la misión de la iglesia. Então, o que ficará será lindo grupo de ministros para trabalhar nos ministérios da igreja. Y hemos aprendido a ocupar también la tecnología. E também aprendemos a usar a tecnologia. Y confiar el ministerio a los jóvenes. E confiar o ministério à juventude. Muchas gracias. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Macedônio, pelas Muchas respostas. gracias, Pastor Macedonio, por sus respuestas. Agora nós vamos iniciar o segundo bloco, Ahora vamos a dar inicio al segundo bloque, que fala sobre a função proclamadora do ministério. que trata sobre la función proclamadora del ministerio. E para isso eu vou chamar o Dr. Gustavo Crocker, superintendente geral. Llamamos nuevamente al doctor Gustavo Crocker, superintendente general. Si limitamos la función del presbiterio solo a la función pastoral, Se limitamos a função do presbitério somente à função pastoral, entonces lo que vamos a tener va a ser un montón de ovejitas gordas então o que vamos ter é um monte de ovelhas gordinhas, y que van a morir realmente porque están obesas. que vão morrer porque realmente estão obesas. Y entonces lo que queda con las ovejas obesas es que las trasquilan y las llevan al matadero. Então, o que acontece com as ovelhas obesas é que se leva elas para o matador. Entonces, para nosotros, Então, para nós, es importante entender que, la función pastoral solo es una de las funciones de ser presbítero. é muito importante entender que a função pastoral é somente uma das funções do presbítero. La segunda función es la función proclamadora. A segunda função é a função proclamadora, de proclamar. Cuando Cristo inició su ministerio Quando Jesus começou seu ministério, y hace lo que nosotros le llamamos el manifiesto de Nazaret en Lucas capítulo 4, acontece o que nós chamamos de la declaración de Nazaret. a declaração de Nazaré. En Lucas capítulo 4 él dice, Em Lucas capítulo 4, diz o seguinte: el Espíritu de Dios está sobre mí o Espírito de Deus está sobre mim, porque él me ha llamado porque me chamou a proclamar las buenas nuevas a los pobres. a proclamar as boas novas aos pobres. Y luego habla de otras funciones y de último dice, E logo fala de outras funções e por último diz a proclamar el año agradable del Señor. a proclamar o ano agradável do Senhor. La función proclamadora es la función de la predicación. A função proclamadora é a função da pregação. No todo aquel que tiene un llamado pastoral tiene un llamado a la predicación. Não todo aquele que tem um chamado pastoral tem um chamado para ser pregador. Pero todos los que hemos sido llamados al ministerio del presbiterio, Mas todos que fomos chamados para o ministério do presbitério, tenemos que ser pastores temos que ser pastores y predicadores. e pregadores. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en 1 Corintios 1:21. O apóstolo Paulo descreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21, Y les dice que Dios ha escogido e diz que Deus escolheu que nosotros creamos y entendamos no por sabiduría humana, que nós venhamos a crer não por sabedoria humana, sino por la locura de la predicación. mas pela loucura da pregação. Un presbítero, un líder de la iglesia local y global, Um presbítero, um líder da igreja local e global, debe, además de la función pastoral, deve, além da função pastoral, debe cumplir la función proclamadora. deve cumprir a função proclamadora. ¿En qué consiste esa función de la locura de la predicación? Então, o que consiste essa função da loucura da pregação? Primero que nada, tenemos que predicar el evangelio del reino. Primeira coisa, pregar o evangelho do reino. No tenemos que predicar la política local. Não temos que pregar a política local. No tenemos que predicar sociología local. Não temos que pregar a sociologia local. Tenemos que predicar el evangelio del reino. Temos que pregar o evangelho do reino. Cuando Cristo fue muchas veces, algunos de sus discípulos querían que él se involucrara en asuntos políticos de su época. Seus discípulos muitas vezes quis que Jesus se envolvesse nas políticas da sua época. Y él tenía un sentido muy claro de misión, era predicar el evangelio del reino.
Mas o senso de Jesus Cristo era muito claro, ele sabia, ele tinha que pregar o evangelho do reino. Segundo, un presbítero predica el arrepentimiento. Segundo, um presbítero prega o arrependimento. Está predicando una nueva vida. Está pregando uma nova vida. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 5. Él dice que aquel que está en Cristo es una nueva creación. Ele diz que aquele que está em Jesus é uma nova criatura, nova criação. La función predicadora predica esa nueva creación. A função pregadora, a função de pregar é de pregar essa nova criação. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. E temos que pregar a palavra de Deus. Muchos de nosotros tenemos muchos libros enseñando aquí en nuestras bibliotecas. Muitos de nós temos muitos livros que ensinam muitas coisas nas nossas bibliotecas. Pero tenemos que recordar que una de las tragedias del evangelio del siglo XXI es esta. Mas temos que nos lembrar que uma das tragédias do evangelho do século XXI é esta. Que muchos ministros conocen muchos libros acerca de Dios. Que muitos ministros conhecem muitos livros sobre Deus, pero no conocen el libro de Dios. Mas não conhecem o livro de Deus. Y por lo tanto conocen de Dios. E por isso conhecem de Deus, pero no conocen a Dios. Mas não conhecem a Deus. Entonces, la función proclamadora se basa en predicar la palabra de Dios. Então, a função proclamadora está baseada em pregar a palavra de Deus. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para salvación. Porque a palavra de Deus é útil para ensinar, corrigir e para salvación. Para salvação. Si usted, un presbítero, usted no solo necesita predicar el evangelio, el arrepentimiento y la palabra, debe predicar con unción. Presbítero não deve somente pregar o evangelho, o arrependimento e a palavra, mas deve fazê-lo com unção. Usted debe saber que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía. Os senhores devem saber que a palavra de Deus nunca vai voltar vazia. Y si usted va a predicar palabra de Dios, e se o Senhor vai pregar a palavra de Deus, deve ser ungido por el Espíritu Santo. Deve ser então ungido pelo Espírito Santo de Deus. El mismo Señor Jesús, o mesmo Senhor Jesus, cuando declaró su misión, quando declarou a sua missão, él dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Ele disse que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Porque él me ha ungido, porque ele, o Senhor, me ungiu para predicar las buenas nuevas a los pobres. Para pregar as boas novas aos pobres. Para proclamar el día, el año del Señor. Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Un ministro, presbítero, predica con preparación. Ministro, presbítero, prega estando bem preparado. Usted sabe que por muchos años antes de su ministerio, el Señor Jesús fue preparado. Antes do seu ministério, você sabe que antes do seu ministério, o Senhor Jesus Cristo foi preparado. Algunos de nuestros ministros tienen el problema de que no se preparan y llegan el domingo y dicen, vamos a ver qué me da Dios hoy. Dos nossos problemas é que os nossos ministros não se preparam e quando chegam no domingo eles dizem, vamos ver o que Deus me dá. No, usted debe estar preparado. Não façam isso. Vocês devem estar preparados. Preparado en oración. Preparado na oração. Preparado en la lectura. Preparado na leitura. Usted debe pedirle a Dios que le dé unción. E você deve pedir a Deus que ele lhe dê unção. Y finalmente, un presbítero que cumple su función proclamadora debe mantenerse al día. E por fim, presbítero que cumpre bem a sua função proclamadora, ele deve se manter ao dia. Para que su mensaje sea relevante a su comunidad. Ele deve manter-se atualizado para que a sua mensagem seja relevante para a sua comunidade. Yo he conocido de algunos pastores, de algunos presbíteros que bajan de la internet los mensajes. Eu conheço alguns
pastores, alguns presbíteros que baixam da internet, tiram da internet as suas mensagens. Y aún repiten los chistes que son de otra cultura y de otro país. E até mesmo repetem as piadas que são de outra cultura, de outro país. Eso no es relevante. Isso não é relevante. Usted debe mantenerse al día. Você deve manter-se atualizado. Y debe entender que Dios no ha escogido la sabiduría humana para alcanzar al los hombres. E você deve entender que Deus não escolheu a sabedoria humana para alcançar sino a los perdidos, sino ha sido por la locura de la predicación. Deus não escolheu a sabedoria humana para alcançar os perdidos, mas bem a loucura para alcançar os perdidos. Que Dios le ayude a cumplir esa función proclamadora en el presbiterio. Deus te ajude a cumprir essa função proclamadora do presbitério. Muito obrigado, Dr. Gustavo Crocker. Muchas gracias, doctor Gustavo Crocker. Vamos a dar secuencia. Eu quero chamar o reverendo Marcial Banda. Quiero llamar al reverendo Marcial Banda, superintendente do distrito superintendente del distrito Peru Norte, Perú Norte, para que faça comentário de 3 minutos sobre a função proclamadora do ministério. Para que pueda hacer un comentario de 3 minutos sobre la función proclamadora del ministerio. Un saludo para todos. Saudações para todos. En el amor de Jesús. No grande amor do Senhor Jesus. La frase que me impactó al escuchar al general. A frase que me impactou ao escutar o nosso superintendente geral. Es que todos somos llamados al presbiterio. Que todos fomos chamados ao presbitério. Y al ser llamados somos predicadores. E ao ser chamados somos pregadores. Como predicadores. Como pregadores. Debemos ser los mejores comunicadores. Como pregadores devemos ser os melhores comunicadores. Mensajeros y embajadores. Mensageros e embaixadores. Tenemos que comunicar el evangelio del reino. Temos que comunicar o evangelho do reino. Y al presentar el reino. E apresentar o reino. No debemos de olvidar de presentar al rey. Não podemos esquecer de apresentar ao rei. Y para presentar al rey. E para apresentar ao rei. Debemos estar ungidos por el Espíritu Santo. Devemos estar ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Algo maravilloso. Algo maravilhoso. Es que tenemos el mejor mensaje. É que nós temos a melhor mensagem. El mensaje de la salvación. A mensagem da salvação. El mensaje de amor. A mensagem de amor. El mensaje de redención. A mensagem de redenção. Ahora nuestro reto es. Agora o que temos que fazer é. Que tenemos que ser los mejores mensajeros. É que temos que ser os melhores mensageiros. En este tiempo donde todos los medios por las redes sociales. Neste tempo onde todos os meios pelas redes sociais. Tenemos otro desafío. Temos outro desafio. Pero Dios está con nosotros. Mas acredite, Deus está conosco. Debemos tener la seguridad que el Espíritu de Dios. Temos que ter a segurança de que o Espírito de Deus está sobre nosotros. Está sobre nós. Y no solo debemos proclamar. E não somente temos que proclamar. El mensaje de salvación. A mensagem da salvação. Sino también. Mas também. El modelo de vida que Jesús nos dejó. O modelo de vida que o Senhor Jesus nos deixou. Termino diciendo. Concluo dizendo. El mejor mensaje. A melhor mensagem. Demostrado. No es en la palabra. Não é na palavra. Sino en nuestro estilo de vida. Mas bem no nosso estilo de viver, de vida. Bendiciones, proclamadores. Deus lhes abençoe, proclamadores, pregadores. Muito obrigado, reverendo Marcial Banda. Muchas gracias, reverendo Marcial Banda. Na sequência, vou chamar o reverendo Gerson Cardoso. Quiero llamar ahora al reverendo Gerson Cardoso. Coordenador de estratégia.
Él es coordinador de estrategia de área da área Brasil Norte. en la región Brasil Norte. Com a palavra, pastor Gerson. Con la palabra el pastor Gerson. É meu privilégio poder ser pastor, servir como superintendente hoje do Distrito Rio Grande do Norte. Es un privilegio servir como pastor y también como superintendente distrital. E também como coordenador de estratégia de área. Y también como coordinador de estrategia de área. Mas a minha alegria é ser pastor. Pero mi mayor alegría es ser pastor. O que me satisfaz, o que Deus me chamou para fazer. Lo que me alegra es para aquello que Dios me llamó a hacer. Quando iniciamos com a pandemia, nós ficamos preocupados como pastores. E eu também fiquei muito preocupado. Cuando la pandemia comenzó, como pastores quedamos muy preocupados. Y yo también me preocupé mucho. Mas eu não imaginava que eu pregaria todos os dias, desde o início da pandemia até hoje, para centenas e centenas de pessoas. Y lo que no imaginaba es que estaría predicando todos los días para centenas y centenas de personas, virtualmente. Através das mídias sociais. A través de las redes sociales. 6 coisas importantes, Dr. Crocker nos chamou a atenção. 6 cosas importantes el Dr. Crocker nos compartió. A responsabilidade, a função do pastor é ser um proclamador. La función de un pastor es ser un proclamador. E a mensagem que ele tem que pregar é a mensagem do evangelho, é a única mensagem que ele prega. Y el único mensaje que ese proclamador tiene que predicar es el mensaje del evangelio. Parece talvez redundância, mas Jesus, ele só pregava o evangelho. Parece repetitivo, pero Jesús solamente predicaba el evangelio. Nos relacionamentos com as pessoas. En sus relaciones con las personas. Um exemplo clássico é a mulher samaritana. Hay un ejemplo clásico que es el de la mujer samaritana. A conversa de Jesus foi o evangelho e anunciou as boas novas de salvação para aquela mulher e ela foi e ganhou toda a sua comunidade. Lo que conversó con ella fue las buenas nuevas y eso la impactó y ella predicó eso en su ciudad. A proclamação do evangelho também prega o arrependimento. El arrepentimiento también está incluido en esa proclamación del evangelio. Há muitos que querem pregar uma mensagem bonita, uma mensagem cheia de alegria. No son pocos los que quieren predicar un mensaje lleno de alegría. Mas a mensagem do arrependimento é uma mensagem que confronta. Pero el mensaje del arrepentimiento es un mensaje que nos confronta. Jesus falava do arrependimento. Cristo hablaba mucho sobre arrepentimiento. A função proclamadora do pastor também é pregar a palavra. Entonces la función proclamadora de un pastor es también predicar las escrituras. O apóstolo Paulo ficava preocupado com o que Timóteo estava pregando. Apóstol Pablo se preocupaba con aquello que Timoteo predicaba. E ele disse, então prega a palavra. Entonces lo exhorta diciéndole, predica la palabra. 2 Timóteo 4:2. Segunda carta de Timoteo 4:2. Ele disse, prega a palavra. Predica la palabra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Esté siempre preparado, a tiempo y fuera de tiempo. E esta mensagem tem que repreender. Y este mensaje, este contenido, tiene que reprender, corrigir, exortar, exhortar, e fazer isso com toda a paciência. Y hacer todo eso con toda paciencia, con mucha paciencia. E para que se faça isso, o pregador precisa da unção do Espírito Santo. Y para que eso sea hecho de una manera correcta, el predicador tiene que estar ungido. O que dá poder a uma mensagem não é a boa oratória, que é importante. No es la buena oratoria que le da poder al mensaje. Não é somente um discurso bem construído, que também é importante. No se trata de un discurso bien elaborado. Mas é a unção do Espírito Santo. Sino más bien la unción del Espíritu Santo de Dios. Quando os apóstolos saíram depois do Pentecostes, eles saíram no poder e na unção do Espírito Santo.
Los apóstoles vivieron en ese poder del Espíritu Santo después de Pentecostés. Mas também para ser um proclamador há uma necessidade de preparação. También hay una necesidad de que estemos preparados como proclamadores. Conhecer a palavra. Conocer, tener conocimiento de las Escrituras. Conhecer as línguas originais. Conocer los originales, las lenguas originales de la Biblia. Usar a maior quantidade de comentários possível. Usar todo tipo de comentario posible. Porque a igreja tem mestres. Porque la iglesia tiene maestros. E por isso o pastor também, como proclamador, ele precisa estar bastante atualizado. Y entonces el pastor, predicador, proclamador tiene que estar siempre actualizado. Meu pai, ele lia jornal, ele era pregador, já faleceu, pastor, pregador, mas meu pai lia a Bíblia e o jornal todos os dias. Mi papá, que ya falleció, leía todos los días el diario junto con la Biblia. E ele dizia que o pregador precisa do jornal numa mão e a Bíblia na outra. Y él decía siempre que el predicador necesita tener en una mano el diario y en la otra la Biblia. Nós precisamos da unção de Deus, do Espírito Santo. Necesitamos de la unción de Dios, del Espíritu Santo. E nos preparar da melhor maneira possível. Y estar siempre preparados de la mejor manera posible. E assim nós vamos exercer a nossa função no presbitério como proclamadores do Evangelho. De esa manera estaremos ejerciendo nuestra función como presbíteros y como proclamadores en el ministerio. Que Deus os abençoe. Que Dios te bendiga. Amém. Muito obrigado, pastor Gerson Cardoso. Muchas gracias, reverendo Gerson Cardoso. Nós queremos agora terminar o bloco 2. Queremos finalizar este bloque, el bloque 2. Com mais duas participações a seguir. A primeira delas... Con dos participaciones más, y la primera de ella. Eu chamo o pastor reverendo Romero Moreira. Quiero llamar al reverendo Romero Moreira. Superintendente distrital do Ele distrito superintendente Brasil distrital. Brasil Gaúcho. Boa noite, irmãos. Buenas noches, hermanos. É um privilégio poder falar a todos vocês. Es un gran privilegio poder hablar con ustedes de la punta de Brasil. Aqui, isso. Sou pastor aqui em Porto Alegre, no lugar mais frio do Brasil. Estoy viviendo en Puerto Alegre, soy pastor aquí en Puerto Alegre, el lugar más frío de Brasil. E tenho muita alegria de poder estar com vocês. Y realmente es una alegría poder estar con ustedes en este tiempo. Eu gosto da palavra de Deus. Yo amo la palabra de Dios. Gosto de ouvir um bom pregador. Me gusta mucho escuchar un buen predicador. Gosto de ouvir a mensagem expositiva da palavra de Deus. Me gusta escuchar un buen mensaje expositivo de las Escrituras. Nós estamos vivendo em meio a uma pandemia física, um vírus. Vivimos actualmente en medio de una pandemia. Uma crise. Y eso ha generado una crisis. E temos ouvido também que há uma crise nos púlpitos das igrejas. También hemos escuchado que hay una crisis en los púlpitos de la iglesia. E muitos púlpitos não privilegiam a palavra de Deus. Y muchos púlpitos no le dan el debido privilegio a las Escrituras. Eu gosto do exemplo da igreja de Antioquia. Me gusta el ejemplo de la Atos iglesia capítulo 13. de Antioquía, Hechos capítulo 3. Essa igreja é uma igreja que privilegiava a palavra. Esa era una iglesia que realmente le daba privilegio correcto a las Escrituras. Nessa igreja haviam proclamadores da palavra e doutores na palavra. Habían doctores y proclamadores de la palabra de Dios. Essa igreja, nela havia o que nós chamamos o querigma, a proclamação. Había querigma, la proclamación en esa congregación. Mas também havia ensino da palavra. Y también había una buena enseñanza en esa iglesia. E ela é um modelo de igreja do Novo Testamento, um modelo positivo.
En mi opinión, es un buen modelo de iglesia, la iglesia de Antioquía. Nesse tempo de pandemia, En ese tiempo de pandemia, fiquei um tanto angustiado em como cuidar das minhas ovelhas aqui no Rio Grande do Sul. me quedé bastante preocupado y angustiado de cómo cuidar del rebaño que pastoreo. Então, eu estava orando e pensando o que podia fazer. Entonces oré y pensé, ¿qué es lo que podría hacer? E cheguei à conclusão que o que eu poderia fazer, Y llegué a la siguiente conclusión. que eu deveria levantar pela manhã cedo, Que tendría que levantarme bien temprano e no mesmo horário que os meus irmãos vão trabalhar, y en el as mismo minhas horario, ovelhas iriam trabalhar, en el mismo horario en que los miembros salen para trabajar, e antes que eles fossem para o trabalho, inclusive antes de que ellos salgan para el trabajo, que eles recebessem uma mensagem pastoral todos os dias de manhã. que pudieran recibir un mensaje pastoral de mi parte todos los días por la mañana. Então, todos os dias eu levanto às 6:30 da manhã, Entonces, todos los días a las 6:30 de la mañana me levanto, faço uma leitura da palavra, leo las escrituras para mim pessoalmente, para mi provecho personal, para mi edificación personal, e depois gravo um vídeo e mando para todos os grupos da igreja com a palavra, a meditação e a oração. y después envío un video con una meditación para todos los grupos de la iglesia. E isso tem sido uma coisa espetacular. Eso realmente es una experiencia muy, muy buena. Tem dado um resultado muito expressivo. Eso ha generado un resultado muy significativo en nuestra congregación, As pessoas querem ouvir a palavra de Deus. porque las personas quieren escuchar la palabra de Dios, E a palavra de Deus é que alimenta. porque es la palabra de Dios que nos alimenta. É ela que faz a diferença nos corações, não é a nossa palavra, é a palavra de Deus falada No es, por nós. no es nuestra palabra, sino la palabra de Dios que hace toda diferencia en nuestros corazones. Então, queria deixar com vocês esse testemunho hoje, Entonces quería compartir ese testimonio con ustedes hoy a la noche, que a palavra de Deus é a que abaliza a igreja. porque es la palabra de Dios que es como un metro para la iglesia, para medir. E ela traz saúde para a igreja La palabra de Dios trae salud para la congregación e faz a igreja crescer. y consecuentemente hace la iglesia, provoca un crecimiento en la iglesia. Muito obrigado. Muchas gracias. Obrigado, pastor Romero. Muchas gracias, reverendo Romero. Agora eu vou chamar para finalizar o bloco. Quiero llamar para cerrar este Vou bloque chamar para finalizar o bloco o reverendo Alessandro Polônio, al reverendo Alessandro Polonio. coordenador de estratégia diária Él es coordinador de estrategia de área do Cone Sul, del Cono Sur, para responder perguntas. para que él pueda responder algunas preguntas que han hecho. Amén. Es un privilegio poder compartir nesta noche. Amém. É um privilégio poder compartilhar com vocês nesta noite. Quiero saludar a todos los pastores y líderes de la iglesia que están acompañando esta transmisión. Eu quero cumprimentar todos os pastores e líderes que estão acompanhando esta transmissão nesta noite. Y vamos a intentar aquí contestar algunas preguntas. E eu vou tentar aqui responder algumas perguntas. La primera vino del pastor Fernando César, A primeira veio do pastor Fernando César, superintendente de Campinas. superintendente de Campinas, do distrito Campinas. Dice así: ¿cuándo la proclamación deja de ser transformadora? E a pergunta é a seguinte: quando que a proclamação deixa de ser transformadora? Exactamente. Algunos puntos ya fueron mencionados y voy a tratar de traer a nuestra memoria.
Alguns pontos já foram tocados, eu vou somente tratar de trazer à memória, relembrar. Número 1. A primeira, Cuando no estamos proclamando la mensaje de buenas nuevas. quando não estamos proclamando as mensagens da Boa Nova. O sea, no estamos proclamando el reino de Dios. Quando não estamos proclamando o reino de Deus. Entonces la pregunta, ¿qué estamos proclamando? Então, a pergunta, o que estamos proclamando, pregando? Cualquier otra cosa. Qualquer outra coisa, qualquer coisa. Aquí se mencionó política. Aqui foi dito política. Pero otros tantos temas que a veces ocupan nuestra mente y nuestros púlpitos. E muitos outros assuntos que ocupam nossa cabeça e nossos púlpitos. Usted fue llamado para proclamar una mensaje. Você foi chamado para proclamar uma mensagem. De buenas nuevas. De boas novas. Número 2. Número 2. Cuando la iglesia contesta preguntas que ya no están siendo hechas. Quando a igreja responde perguntas que já não são mais feitas. El doctor Crocker dijo que la iglesia tiene que se mantiene al día. O Dr. Crocker disse que a igreja tem que se manter atualizada. Isso significa contextualización. Isso significa estar contextualizado. Necesitamos estar contextualizados. Precisamos estar contextualizados. Número 3. Número 3. Falta de santidad del ministro. Falta da santificação do ministro. Hoy en día las personas tienen hambre por algo que sea verdadero. Hoje em dia as pessoas têm fome de algo que seja verdadeiro. Están mirando su vida. Estão te observando. Mirando su familia. Estão observando a sua família. Como son las relaciones entre la pareja con su esposa. Como é a relação do casal. Entonces, las personas tienen hambre de ver algo verdadero. Então as pessoas têm fome de ver algo que seja verdadeiro. Como una iglesia de santidad, tenemos que hacer hincapié en esta realidad. Como uma igreja de santidade, nós temos que marcar a diferença nesta realidade. Necesitamos de ministros con una vida santa. Precisamos de ministros com uma vida santa. Que lo que está en tu boca y está siendo proclamado sea su propia vida. Para que o que esteja sendo pregado seja a sua própria vida. Número 4. Número 4. La experiencia nos empodera con autoridad para testimoniar. A experiência nos dá poder e autoridade para testemunhar. Aquí el doctor Crocker usó la palabra unción. Aqui o Dr. Crocker usou a palavra unção. Es algo sobrenatural. Que é algo sobrenatural. É a loucura da predicação. Que é a loucura da pregação. Necessitamos ter a experiência com Deus. Precisamos ter experiências com Deus. A llenura do Espírito Santo. Ser cheios do Espírito Santo. Ter esse testemunho personal de transformação. Ter esse testemunho pessoal de transformação. Isso é necessário. Agora, isso é importante. Todas essas coisas não são uma excusa para não proclamar. Agora, todas essas coisas não é uma desculpa para não proclamar, para não pregar. Ou limitar a gente que está proclamando. Ou limitar as pessoas que estão pregando. Porque a primeira coisa, há poder em la própria palavra de Deus. Porque, primeira coisa, existe poder na própria palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Então, quando estamos proclamando a palavra de Deus, então, quando estamos pregando a palavra de Deus, estamos compartilhando o verbo vivo. Estamos compartilhando o verbo vivo. O próprio Cristo. O próprio Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 a 14, tú lo conoces. O Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, você já conhece. O princípio era o verbo. No princípio era o verbo. E o verbo era com Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Quando você predica a palavra, quando você prega a palavra, está predicando a Cristo. Você está pregando a Jesus Cristo. Não está predicando simplesmente algo que a igreja te disse que tem que predicar. Não está pregando somente alguma coisa que a igreja diz que você tem que fazer, que você tem que pregar. Está compartilhando o verbo vivo. Você está compartilhando o verbo vivo.
Segunda cosa, confiar en la soberanía de Dios. Segunda coisa, confiar na soberania de Deus. El doctor Crocker mencionó eso. O Dr. Crocker falou disso. Isaías 55, de 10 a 11. Isaías 55, versículo 10 ao 11. Ahí el 11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía. O versículo 11 diz: assim será a minha palavra, ela não voltará vazia. Increíble eso, hermanos. Isso é incrível, irmãos. Nosotros tenemos que creemos en la responsabilidad del hombre y del predicador. Nós acreditamos, cremos na responsabilidade do homem e da pregação. Pero también creemos en la soberanía de Dios. Mas também cremos na soberania de Deus. En la locura de la predicación. Na loucura da pregação. El sobrenatural de Dios. Dios tiene sus propósitos. Do poder sobrenatural de Deus. Deus tem os seus propósitos. Mira en Filipenses capítulo 1. Observe em Filipenses capítulo 1. El apóstolo Pablo decía esa realidad. O apóstolo Paulo falava dessa realidade. Que algunos predican a Cristo por envidia y contenda. Que alguns pregam a Cristo por inveja e por contenda. Pero él decía que de toda manera, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. E aí ele dizia que de toda maneira, por pretexto ou por verdade, Cristo é